Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula Instituto OCP. Hoje o assunto é funções sintáticas. Meu nome é Andrezano, professor de português, para quem não me conhece, e eu sempre peço para vocês a mesma coisa e só peço que vocês façam inscrição no nosso canal. Já deixa o gostei aí para nós, porque isso ajuda muito o nosso canal aqui no YouTube. Certo, pessoal? Vamos na tela, funções sintáticas. Deixa eu aparecer aqui, Instituto AOCP. Galera, vem comigo aqui, ó. 2020 está assim. Sobre os aspectos linguísticos da frase táxis não havia, assinale a alternativa correta. Primeiro vamos analisar, pessoal. Se eu colocar na ordem, ó, não havia táxis. Esse verbo haver está no sentido de existir, não existiam. Sempre que o verbo haver estiver como existir, significa que ele é um verbo impessoal. E quando a gente diz que ele é um verbo impessoal, significa que ele, o verbo haver, não tem sujeito. Ele não tem sujeito. Portanto, ele tem de ficar no singular. Então, pontos fundamentais para eu começar a resolver a questão. Então, a sentença possui um sujeito composto, táxis, pois está no plural. Ó, táxis está no plural, mas o verbo haver nem sujeito tem. Tá, professor, o que táxis é então? Não havia o que? Táxis. Objeto direto. E o verbo haver aqui é um verbo transitivo direto, ele não tem sujeito. Depois, pessoal, então, errada a primeira. Depois, o verbo havia está no singular, pois na frase não há sujeito, existe apenas o complemento do verbo táxis. Perfeita letra B. Não há sujeito. Lembra, pessoal, que quando falamos em complementos verbais, quando o Instituto OCP falar em complementos verbais, vocês têm de lembrar quais são. Ou é o objeto direto, que é complemento verbal, ou é o objeto indireto. Ok? Falou em complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Então, é letra B. Mas no nosso trabalho é muito importante que saibamos por que não as outras alternativas. Letra C. A frase está em sua ordem direta, ou seja, primeiro aparece o sujeito, nem sujeito tem. Depois o verbo, por fim o complemento. Olha que loucura, né? O táxis ali, pessoal, ele é o objeto direto, né? Então, errada. O verbo havia deveria estar no plural para concordar com táxis. Já vimos que não. Ele não tem sujeito. Uma vez que ele não tem sujeito, ele fica no singular. O sujeito da frase é simples, por isso o verbo está no singular. Não. A frase não tem sujeito. E aí, só um detalhe. Não ter sujeito, ó, são duas formas que o Instituto poderá chamar em outras questões, tá? Não ter sujeito significa ser oração sem sujeito, ou é a mesma coisa que sujeito inexistente. Tá bem, pessoal? Então, ele não ter sujeito é oração sem sujeito ou sujeito inexistente, é exatamente a mesma coisa. Vamos à segunda questão. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática da expressão em destaque do seguinte período. Compreender as necessidades do consumidor. Agora, cuidado, pessoal, cuidado, porque às vezes a gente faz uma confusão entre objeto indireto e complemento nominal. Esse do consumidor está complementando a palavra necessidades, tá vendo? Porém, necessidades, pessoal, aqui é um nome em forma de substantivo.
Se é um nome em forma de substantivo, isso é complemento nominal. Então, olha aqui, ó, bem rapidinho aqui abaixo, ó, olha a diferença entre letra A, refiro-me à questão 2, refiro-me à questão 2 e letra B, fiz referência à questão 2. Qual é a diferença, professor? Na primeira, a questão 2 complementa refiro-me, que é verbo. Então, isso aqui, pessoal, é um objeto indireto. Na segunda, a questão 2 complementa a referência, que é nome, em forma de substantivo. Então, isso aqui é um complemento nominal. Portanto, na original, compreendeu as necessidades do consumidor. Complementa necessidades, complemento nominal. Agora, se fosse assim, ó. Sei lá, vamos colocar aqui, ó. João necessitava do consumidor. Aqui já mudaria tudo. Por quê? Porque do consumidor complementa necessitava. E necessitava, pessoal, é um verbo. Se complementa um verbo por meio de uma preposição, né? Do, ed mais o, é objeto indireto. Certo, pessoal? Tá? E lembrando, só para esclarecer aqui, relembrar, né? Quando eu coloco a crase aqui, porque existe preposição, tá bem? Então, aqui, ó, existe preposição. Portanto, é complemento nominal. Vamos ver. Objeto indireto, só se complementasse verbo, não complementa compreender. O que complementa compreender é as necessidades do consumidor, objeto direto, né? Objeto direto, complementando o sentido do verbo compreender. Não. Do consumidor tem preposição. Não pode ser objeto direto. Sujeito do verbo compreender. Tampouco. Agente da passiva. Daí tem que pensar no por, pelo ou pela. Complemento do nome às necessidades. Isso aí. Nem colocaram complemento nominal, né? Mas é um complemento nominal. As questões de funções sintáticas eu nunca levo de barbada. Nunca são questões fáceis. A gente tem que analisar ali, pessoal, uma a uma. Depois, vem comigo. 3. Referente ao excerto, procurava-se um martelinho de ouro. Aceitam-se indicações de profissionais pacientes. Assinale a alternativa correta. Em ambos os casos, o pronome se exerce a mesma função. Vamos analisar. Procura-se, melhor dizendo. Pessoal, quando aparece aquele se, lembra, a pergunta para localizar o sujeito é que se mais verbo. Essa é a pergunta para localizar o sujeito. A resposta é o teu sujeito desde que não haja uma preposição. Procura-se um martelinho de ouro. Que é que se procura? Um martelinho de ouro. É sujeito. Agora olha que interessante. Esta frase aqui, ó, eu poderia passar para a voz passiva analítica. Um martelinho de ouro é procurado. E o que significa isso então? Significa, pessoal, sempre que houver sujeito e eu conseguir passar para a voz passiva analítica, significa que esse se tem uma classificação, que eu vou até puxar para cá, ó. O se é uma partícula, ou pronome, tanto faz, apassivadora. Partícula apassivadora, ou pronome apassivador. E, mais um ponto interessante. Quando o se, então, for PA, partícula passivadora, pronome passivador, significa que a voz que eu tenho aqui, ó, é voz passiva sintética. Ok?
Mas são dois passos, tá? Tem de haver sujeito e eu passo para a voz passiva analítica para testar se é PA e, respectivamente, voz passiva sintética. Então, procura-se um martelinho de ouro. O que é que se procura? Um martelinho de ouro. Passo número 1, tem sujeito. Número 2, passa para a voz passiva analítica. Um martelinho de ouro é procurado. Então tá. Então é PA e a voz passiva sintética. Por quê, senhor? Porque só a voz passiva sintética poderá ser passada para uma voz passiva analítica. Por isso que eu faço o teste se é voz passiva analítica. Então, primeiro, eu verifico se é voz passiva analítica para falar que é voz passiva sintética. É isso, professor? É isso. É isso. Aceitam-se indicações de profissionais pacientes. Ó, que é que se aceita? Indicações de profissionais pacientes. Isso aqui é sujeito. Agora, eu quero saber se o C aqui, ó, é partícula passivadora e se essa frase está na voz passiva sintética. Para isso, eu tento passar para a voz passiva analítica. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos transformar indicações de profissionais pacientes são aceitas. Ah, beleza. Consegui? Consegui. Então, significa que o C é partícula passivadora. E significa que esta frase está na voz passiva sintética, tá bom? Voz passiva sintética. Então vamos lá, agora façamos. Em ambos os casos, o pronome C exerce a mesma função. Ó, já chegamos, pessoal. Em ambos os casos, o C é o que? É partícula apassivadora. Mas vamos ver o resto, vamos ver se é isso mesmo que eles querem. A expressão aceitam-se poderia ser substituída por aceita-se, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao período. Não, eu cometeria um erro de concordância. O sujeito com seu respectivo núcleo está no plural. Está ali, ó. No caso ali, pessoal, o plural é indicações. Então é aceitam-se, não tem como. Ambas as orações estão na voz ativa. Não, ambas estão na voz passiva sintética. Então não tem como. Em aceitam-se, o pronome indica que o sujeito do verbo é indeterminado. Não, o sujeito está ali, pessoal, simples. Sujeito simples, um núcleo apenas, desculpa. Então, errada também. Em procura-se, eu é o sujeito oculto. Eu procura-se. Não, né, pessoal? Seria eu procuro, sem o C. Do verbo, sendo a oração parafraseável por eu procuro um martelinho de ouro. Não, claro que não. Letra A é o nosso gabarito. Certo? Depois, no trecho, por ora basta que saibam os meus leitores que o ponto de interrogação é o verdadeiro anzol. O sujeito do verbo saibam é classificado como, ó, primeiro, quem é que sabe? Quem é que saiba, no caso, né? Os meus leitores. É o sujeito. A frase só está invertida, pessoal. Tá? Na ordem normal, seria o seguinte: por ora, basta que os meus leitores saibam. Então, é um sujeito simples. Simples. Os meus leitores. O núcleo do sujeito é leitores. Um núcleo apenas. Então, letra A, com certeza, é o nosso gabarito. Cuidado que está invertido, só isso. E digo mais. Instituto OCP adora inverter, adora colocar primeiro o verbo e depois o sujeito. Isso aí é uma questão tradicional para o Instituto OCP. Muito bem.
E a número 5, assinale a alternativa que apresenta oração com verbo transitivo direto. Comecei com a letra D de Dinamarca. Eu acredito em dias melhores. Quem é que acredita? Eu, sujeito, acredito em quê? Em dias melhores, objeto indireto. O que nós temos aqui? Nós temos a preposição em, portanto, verbo transitivo indireto. O responsável pela turma concordou com a proposta dos professores. Quem é que concordou? O responsável pela turma, sujeito. Concordou com que? Com a proposta dos professores. Objeto indireto, complementa o verbo concordar, né? Preposição com. Novamente, temos um verbo transitivo indireto. O táxi caiu no buraco formado pela força da chuva. Quem caiu? O táxi, sujeito. Caiu onde? No buraco formado pela força da chuva. Então, isso aqui tudo, pessoal, é um adjunto adverbial de lugar. Onde que caiu? Então, o verbo cair aqui não tem complementos, é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. As luzes destacam a imponente estátua. Quem é que destaca? As luzes, sujeito. Destacam o quê? A imponente estátua, objeto direto. Então, aqui, o verbo destacar é verbo transitivo direto, aquilo que queríamos. Letra A. Letra A é o nosso gabarito. Muito bem, pessoal. Sempre agradeço pela audiência. Se vocês ainda não deixaram o gostei, coloque o joinha aí, gostei, porque ajuda o nosso canal. Façam a inscrição, ajuda muito mais ainda o nosso canal se vocês fizerem a inscrição, se vocês estiverem inscritos, tá bem? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula do Instituto AOCP.